Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal de entrevistas aqui da BMC News. Lembrando que o seu BMC Talks também pode ser acompanhado na sua plataforma de podcast preferida. É só acompanhar a BMC Talks com o Marcos Saravari, toda semana tem programa novo. E hoje a gente está aqui com um bate-papo muito legal, muito bacana, para falar sempre aqui com um dos maiores gestores, estrategistas, formadores de opinião do Brasil. E hoje a gente está aqui com o time da Journey, para a gente conhecer também a casa, conhecer todo o time, né, um dos representantes, um dos sócios do time, que é o Ricardo Bicudo. Vamos ver se ele já está aqui para a gente falar com ele. Muito boa noite, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, e você, Marco? Tudo ótimo. O Ricardo, muito prazer, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de sempre. É sempre importante a gente conhecer todas as casas, as opiniões, enfim, formadores de opinião, né, gestores, estrategistas. E eu sempre, aqui no nosso programa, antes de falar de fundos, estratégias, alocação, enfim, de gestão de recursos e também de cenários, né, 2022, 25, 50, eu costumo conhecer um pouco mais do próprio Ricardo, né? Como é que o Ricardo construiu a sua carreira, né? A gente está aqui com um currículo passando por diversas instituições, aqui um currículo acadêmico também gigantesco, né? Mas conhecer um pouquinho mais do Ricardo antes da participação aqui na Journey atualmente, né? Então, falar um pouquinho dessa construção, certificação, histórico, né? E sempre também para a gente mostrar um pouco dos desafios também, né? Do empreendedorismo, né? Realmente dessa construção dessa gestora, mas para a gente falar sobre essa carreira também do Ricardo. Então, se você conseguir fazer um resumo aí como chegou até aqui, seria muito legal para a gente conhecer mais, porque eu sempre falo, as empresas, na verdade, são feitas de pessoas, né? Então, a gente fala muito de tecnologia, de gestão, mas toda empresa tem uma pessoa, grandes pessoas por trás, né? Então, conhecer um pouco mais da história do Ricardo também. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Bom, prazer estar aqui de novo com vocês. Falar um pouquinho de mim, mais complicado, mas vamos lá. Eu acabei fazendo formação em Direito, fiz Direito na São Francisco, fiz administração na GV, e depois que eu entrei no mercado financeiro, em termos de formação ainda, acabei fazendo meu MBA em Finanças, e depois, bem mais para frente, aí seguindo o exemplo da minha mãe, que fez mestrado mais velha, tadinha, já é falecida, aí eu fiz mestrado em Economia. Em termos de trabalho, mercado financeiro, eu sempre fui mais da área comercial, né? Então eu fui Head Sales do Deutsche, fui da mesa de institucional Sales do ABN, do ING, do Citibank, morei na Nova York pelo RBS, quando a RBS estava tentando remontar o Brasil, voltei para o Brasil para remontar aí a parte de clientes do UBS, e minha última função corporativa, eu fui diretor comercial do Banco Votorantim, que hoje é o Banco BV, responsável por toda a originação no Brasil todo. Daí, saindo do Banco Votorantim, recebi o convite do Roger, que tocava a gestora, e mais um time aí de gente muito bacana, e remontamos, né, a Journey Capital, tendo uma parte de gestão de recursos, com fundos em plataformas, um business grande aí de carteiras administradas, e temos uma divisão da Journey de advisory, que a gente dá advisory para empresas, e muito na parte de restauração de dívida. A gente é bastante forte aí em dívida estressada, que a gente fala assim. Nosso sócio, Fabiano Sarajoto, aí é especialista na questão. E estamos tocando essa parte na Journey de fundos basicamente bem focado em renda fixa com crédito privado. Temos aí uma gestão bastante diferenciada, que eu digo, de crédito, de entender o crédito como uma coisa que você compra e leva até vencimento, então você tem que ficar entendendo o tempo todo o preço dele, vis-a-vis o que você acha que deveria ser o preço, quer dizer, tentar se antecipar a movimentos. Quando você fala em crédito, olhando o passado das empresas, olhando os demonstrativos, os balanços, análise tradicional de crédito, mas principalmente uma visão que a gente brinca forward-looking, quer dizer, olhando para frente. O que você espera dessa empresa? Passado é que já foi, que é tentar construir modelos de previsão de fluxo de caixa do futuro da empresa, quase como uma análise de equity, mas sempre com o fundamento de dívida, até porque nossos fundos são de dívida. Então a gente faz bastante o que a gente chama de gestão ativa, né? Essa coisa, às vezes está com crédito, que é um crédito muito bom, mas está com o preço que já tirou todo o suco dele, quer dizer, a taxa já fechou, a gente fala, pô, não tem muito sentido estar nesse papel, apesar de ser muito bom, nesse preço. Quer dizer, essa troca eficiente de papéis que a gente acha que a gente faz bastante bem.
Tá. Ô, Ricardo, eu queria aproveitar também, se você pudesse fazer um resumo agora, também da própria Journey, assim, você citou algum nome dos sócios, dos gestores, mas falar um pouquinho também da estrada e como, só para reforçar aqui, né, a especialidade de vocês, né, em renda fixa, em crédito privado, mas também, né, em gestão de carteiras administradas, enfim, wealth, falar um pouquinho também dessa construção e também já, se você tiver algum spoiler no sentido assim, tem algum produto novo, pode vir alguma nova gestão em termos de fundos, enfim, quais são já um pouco de futuro da própria companhia, né, da gestora principalmente? Bom, a gente tem hoje, fundamentalmente, fundos de crédito privado incentivados, são as debêntures de infraestrutura, que são instrumentos de renda fixa, isentas de imposto de renda, os rendimentos não só de juros, como no caso das debêntures em si, ganhos de capital isentos para a pessoa física. Então a gente acabou focando fundos de debêntures. A gente tem dois fundos, que o benchmark é o CDI, um é o Endurance e o outro é o Endurance Plus. O Plus é 45 dias para resgate, o Endurance é 30 dias para resgate. Temos um fundo de debêntures incentivadas que é o Endurance Juros Reais. Como o próprio nome fala, ele é um fundo que o benchmark é o IMAB5, o IMAB5 são os primeiros 5 vencimentos de papel público do governo indexado à inflação. A gente acha que é um índice bastante interessante, muito eficiente, e a gente usa esse índice de benchmark para o nosso fundo. Temos performado bastante melhor que o índice, muito bom. O ano passado, nosso fundo de juro real rendeu acho que 12% isso, quando o IMA deu 8%. Quando você olha isso, se o IMA deu 8%, você está com um fundo que rendeu 12%, podia falar, pô, estou com papéis que estão com 4% de spread. Não, os papéis têm 0,80%, 1,20%, mas essa gestão de papéis ativa, saber a hora de comprar, a hora de vender, gera esse ganho adicional. Nosso fundo aí gerou líquido de administração e performance passado 12% com IMA de 8%, fomos muito bem. Temos um fundo multimercado incentivado, mas é um fundo hoje restrito a investidores profissionais, que é o Namos, foi super bem, nos últimos 12 meses está com 12,55, no passado deu 20, tá? É um fundo que tem crédito incentivado no portfólio, e ele usa a parte que não precisa ser incentivado para ter lastro de garantias para a BMF, para fazer algumas apostas de bolsa, de dólar, um multimercado tradicional, mas ele é um fundo basicamente de crédito que faz apostas nos mercados de juros, bolsa e moeda, mas mais quando você vê uma tendência mais clara, a gente acha que é um modelo bastante bom, esse fundo tem ido muito bem, a gente está, você falou de spoiler, a gente está estudando lançar um fundo desse para as plataformas também, tá? Isso do lado de gestão. Nas carteiras, um business que está andando bastante bem para a gente, que você consegue fazer carteiras administradas personalizadas para os clientes, é lógico que daí passa a ter um valor um pouco maior, mas você consegue adequar realmente o portfólio para o perfil e a necessidade daquele cliente, né? Então, a gente é um business também que tem dado bastante alegria aqui para a gente. Muito legal. E eu começar por algumas perguntas aqui um pouco mais simples, um pouco mais técnicas, né? Mas quando a gente fala assim, por exemplo, como é que funciona a gestão, né, no dia a dia de um portfólio, como você falou, gestão ativa, tanto ali no crédito privado, como também outros títulos, como títulos públicos. Como é que funciona essa gestão ativa? Porque, por exemplo, eu como pessoa física, eu posso simplesmente ir lá comprar um título, como você falou, eu vendo no vencimento, né? A hora que tiver a liquidação dele, eu recebo lá, às vezes, os juros no período, ou os juros mais o capital, enfim, aplicado. Mas vocês, como é que vocês conseguem gerar? Né? E outra pergunta também na prática, só para quem está ouvindo aqui entender um pouco esse dinamismo, né? Porque, por exemplo, vamos supor, como é que funciona as aplicações e os resgates, né, de um tipo de um fundo desse? Porque, teoricamente, você tem ali já, teoricamente, o patrimônio do fundo já alocado, né, nesses títulos, né, mas como é que funciona? Você corre com outras tesourarias, contra os fundos, né, porque depois a gente vai falar um pouquinho também desse mercado também, que é um mercado muito grande, né, mas talvez pouco conhecido no dia a dia, né, nessa gestão ativa, né? Tá, bom, muito boas tuas perguntas. Respondendo a primeira, né? Tem um hábito do brasileiro, em geral, de comprar um papel achando que ele tem que levar a vencimento. Perfeito. Na verdade, ele não tem, na verdade, ele nem deveria. Tá? Lá fora é muito normal isso, você fazer o que a gente fala de plays de curva de juros, né? Curva de juros reais, principalmente, hoje ela está flat, ela está reta, né? Ela está horizontal, até porque esse aumento da Selic na ponta curta fez com que a curva que estava assim fizesse assim. Mas normalmente, 90% do tempo,
uma curva de juros reais, ela é um formato positivamente inclinado, que a gente fala. Então, o que é normal, né? Quanto maior o prazo, você demandaria um juro maior. Então, é muito normal você comprar um papel no prazo mais longo, carregar por um tempo, vender, vai, compra o mais longo de novo e fica fazendo o que a gente chama de slide curva, literalmente surfar a curva de juros. Se você olhar a curva de juros de Brasil hoje, esse ano a gente teve uma movimentação bem importante na curva, subiu mais de 200 pontos, 300 em alguns vértices, 300, digo 3%, né, 2%, 2,5%, 3%. Então, você teve uma abertura grande. Hoje, a curva de juros reais brasileira de papel do governo está flat ao redor de 5,5%. É um juro real bastante elevado. Você pode falar assim, pô, Bicudo, quer dizer que não pode ser 6? Pode. Então, já teve maior que isso. Mas você comparar com outros países do mundo, que é uma coisa que pouca gente vê, essa pandemia, um dos efeitos dessa pandemia, você teve uma política fiscal expansionista em todos os países, política monetária frouxa, né? Então gerou uma liquidez muito grande no mundo todo. Essa liquidez, uma parte lá fora vai para a Bolsa, né? E foi, até que os índices de Bolsa estão nos highs históricos aí, e outra parte vai para a renda fixa, e você vê no mercado lá de fora, a curva de juro real dos Estados Unidos, ela está menos 3 no começo, e vai a menos meio para 30 anos. Quer dizer, o investidor lá que quer se proteger da inflação, é como se ele pagasse um seguro, ele não recebe juro, ele paga, quer dizer, a inflação menos. Então lá ele recebe inflação menos meio para 30 anos. Coloca na tua HP aí, menos meio no I, 100 no PV, 30 no EN, você vai ver que tomou um hit, quer dizer, uma perda de capital de 14% do valor que ele investiu. Você fala na Alemanha, o juro real de longo prazo da Alemanha está em menos 2% para 30 anos. Se você fizer a mesma conta, você vai ver que você aplicou lá 100 euros na Alemanha e vai receber 55, 56 euros mais a inflação. Você está pagando um pedaço grande do seu capital para se proteger da inflação. E aqui você tem um juro real mega positivo. Você põe 30 anos aí a 5,5, você multiplica várias vezes seu capital. Então o juro real no Brasil realmente é bastante elevado. A consequência disso, que isso eu nem falo com felicidade, com uma certa tristeza até, eu estou formado aí há mais de 30 anos e o problema do Brasil, desde quando eu saí da GV, era déficit público, e continua sendo déficit público. Enquanto a gente não aprender, o Estado não aprender que, não pode gastar mais do que arrecada, quer dizer, o Estado é o maior tomador de recursos, o Estado é o maior culpado desse juro ser elevado, né? Então você pega a Bolsa Brasileira nos últimos 30 anos, fala do índice Bovespa, né? Nos últimos 15 anos, que eu vi esse número ontem, deu um ganho real acima da inflação de 0,40, muito baixo, né? Nos últimos 15 anos, o IMAB5, que é o benchmark do nosso fundo de juro real, deu 6% de juro real ao ano. Nós demos o mesmo ganho real do S&P nos últimos 15 anos. Eu até brinco aqui que o S&P de um país como o nosso, que gasta mais do que arrecada, o S&P é o nosso, o IMAB5 é o nosso S&P. Tá? Nos últimos 10 anos, o ganho real da Bolsa foi zero. Quer dizer, o ganho da Bolsa acima da inflação em 10 anos é zero. E a gente tem essa visão da escola, de faculdade, Bolsa é para longo prazo. Tá? Não ainda no Brasil, né? Não ainda enquanto tiver essa teimosia do governo de ter déficit, rolar déficit, aumentar a dívida, postergar pagamento, emitir moeda. Quer dizer, a gente já faz isso há 30 anos e não deu certo. Quem sabe os governantes entendam isso e façam as reformas tão necessárias para o país. Né? Aquela famosa frase, tem duas frases, mas tem uma frase que diz que é o país do futuro, que o futuro nunca chega. Né? Ricardo, uma pergunta que acho que talvez seja a pergunta, não sei se é a pergunta também, você pode depois, se você lembrar de uma pergunta tão importante quanto, mas talvez a pergunta de 2022, olhando para o externo primeiro, seja a curva de juros, né? Ou seja, a expectativa do Banco Central americano começar a subir juros, né? Acho que o mercado já coloca na conta que vai acontecer, talvez até um pouquinho mais cedo, acho que a dúvida também é intensidade. Então, a pergunta é, mas quando você falou lá de taxa real, talvez, até para deixar um alerta aqui, um education para todo mundo que está acompanhando, a pergunta é, pô, mas acho que todo mundo já espera, lá eles se comunicam muito bem, já está na curva, mas vai mudar drasticamente a curva real, ou seja, a partir de 2023 eles vão ter juros de mais 0,5% ou ainda vai continuar negativo no curto prazo, ainda vai continuar gerando fluxo para investimentos de risco? Acho que aqui mais uma visão, talvez, para quem aplica mais em investimento de risco, renda variável como um todo, né? Mas só para entender, explicar para quem está olhando de fora para dentro, né? Essa relação dos juros aí da Selic, vamos dizer assim, dos americanos, com o juro real, né? Que provavelmente vai ter aumento, mas também
a expectativa é que continue talvez negativo, né, esse juro real, aí pagando menos do que a inflação. Eu acredito que continuaria negativo lá fora. A gente tem que imaginar que, assim, boa parte dos recursos financeiros do mundo são em dólar, né? E quando você tem o juro americano muito baixo, isso favorece ativos de risco, seja a bolsa lá fora, seja algum player lá de fora, mandando dinheiro para o resto do mundo atrás de ativos de risco. Quando você tem, e tudo isso com alavancagem, né? Imagina que as pessoas tomam dinheiro emprestado a taxas muito baixas para investir em bolsa dos outros países, em títulos de outros países. Quando esse juro começa a subir, você tem esse desmonte de operações, né? É lógico que é muito importante, o juro só está voltando, os players estão percebendo que ele vai voltar a subir, porque a economia, principalmente lá, está retomando o crescimento. Tá? E a inflação é um sinal disso. Né? A inflação mostra que os ativos, que as atividades estão se retornando à normalidade, tem ainda problemas de oferta e demanda que devem ser corrigidos, mas a inflação mostra que o crescimento está voltando para os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Os números de desemprego mais baixos, né, a economia está realmente retomando, o que é bom. Então você fala, pô, se isso é bom, por que é ruim para ativos de risco? Você tem essa subida de juros, esse desmonte de algumas operações alavancadas para o dinheiro voltar para lá, porque o juro está subindo lá. Então, os países emergentes, no geral, vão sofrer. Quem vai sofrer mais? Aqueles que têm problemas graves de conta corrente, né? Que isso tende a se fortalecer o dólar. Só você vê hoje, o dólar bateu aí futuro 5,70 de novo. E os países que estão atrasados na subida de juros. O Brasil começou a subir juros mais rápido até que os países emergentes, o que no lado é bom. Do lado brasileiro, tem as questões fiscais ainda que nunca são resolvidas, né? Vira e mexe aparece aí alguma notícia nova de mais algum gasto, e as reformas que vão mostrar para o mercado que as reformas que mostrariam para o mercado que as contas do Estado se equilibram no prazo mais longo, essas não acontecem. Para piorar, nós temos um cenário eleitoral, né, complicado, e que os dois aí que estão na ponta, o mercado não acredita em reformas com eles. Então, se fala em terceira via, e essas conversas todas eleitorais aumentando ainda mais a volatilidade, tá? Seja das taxas de juros, seja do câmbio. E a Bolsa Brasileira, com esse juro alto e com a economia dando uma embicada, a Bolsa Brasileira tem uma dificuldade de subir, apesar que ela está claramente barata, mas pode ficar mais barata ainda um pouquinho mais para frente. Ô, Ricardo, antes de falar aqui de Brasil, só para voltar um ponto que você falou. Você falou, pô, a gente vai ter os juros aumentando nos Estados Unidos, enfim, a gente tem essa fuga, talvez, né? Mas a pergunta é assim, primeiro, você acha que pode ter uma redução da liquidez global? Porque assim, está sobrando dinheiro, todo mundo imprimiu dinheiro para caramba no ano passado, 2020, e é sempre ter aquele medo, pô, então quer dizer que 2022 acabou, né? Vai secar tudo, né? E segundo, qual que é o tamanho, né? Se realmente tiver realmente uma redução de liquidez, qual que é o tamanho da preocupação? Ou seja, realmente qual que deve ser o tamanho do impacto dessa liquidez, né? Ou seja, impulsando um pouco mais, né? Indo para os Estados Unidos, enfim, procurando essas taxas. Quando se fala em aumento de juros, o Fed Funds lá, equivalente a Selic, está 0,25. Se você for olhar os juros de 10 anos, tem oscilado aí, mas entre 40 e 50 para 10 anos. Quer dizer, nós estamos falando de uma Selic no começo do ano que vem acima de 2 dígitos já. Nós já estamos com juro alto aqui, um pouco prevendo isso. Tá? Tudo depende muito da velocidade com que se aumente os juros lá fora e reduza esses incentivos monetários. Quando você fala de tapering, que é aquela recompra de papéis, antigamente você tinha, na curva de juros, você tinha parte da curva de juros curta que você regulava pelo Fed Funds, a parte média que você falava pelo... quando ele dava o viés para onde vai os juros, e a parte longa da curva você não mexia muito. Quando você começou a recompra de ativos, você começou a mexer nas 3 partes da curva. Então, as autoridades monetárias têm um controle bastante bom de tentar dirigir esse processo de desinflar essa bolha monetária, né? É que você falou, teve muito dinheiro, ela migrou para vários ativos, mesmo numa crise de pandemia, vários ativos financeiros subiram muito de preço. Tá? Então, conforme eles vão retirando esses estímulos de recompra e depois subindo os juros devagarinho, eles vão calibradamente reduzindo esses incentivos e desinflando essa bolha monetária. Eu acredito que eles vão conseguir fazer isso de uma maneira organizada, né? Não tem muito sentido você ter uma ruptura muito forte, né? Sim. O Ricardo, só para a gente trazer aqui para o Brasil, eu acho que primeiro ter essa leitura, só para entender rapidamente, quando você fala
de câmbio, para tentar conectar um pouco, como você falou, beleza, vamos ter aumento de juros lá fora, mas a gente está com juros aqui real gigantesco, né? Resumo da ópera, sai recurso daqui indo para os Estados Unidos procurando essa taxa, mesmo que ainda baixa, mas é melhor ter uma segurança lá 100%, né, com taxa zero, ou vem dinheiro para cá procurando risco com um prêmio de 5%, 6%, ou seja, o câmbio deve ser, quem que ganha, né? O câmbio realmente deve ser definido por quem nessa briga aí? Se você for ver o câmbio brasileiro, eu não sou nem especialista em câmbio, mas o câmbio brasileiro está só desde que começou a pandemia, quando o ano passado, 2020, o câmbio começou a 4,02. O Brasil tinha passado a reforma da Previdência, a inflação estava sob controle, o juro estava caindo, todo mundo imaginava um ano 2020 maravilhoso, de crescimento, sem inflação, com juro baixo. Todo mundo falava, o câmbio vai para 3,50, e o câmbio está 5,70. Tá? A gente só desvalorizou menos que a Argentina, que é um país quebrado, tá? Onde o câmbio oficial é 100 pesos por dólar, mas o oficial é 200. A gente desvalorizou menos que a Turquia, porque o presidente lá manda embora o presidente do Banco Central, um país com déficit de transação corrente, com inflação subindo e ele baixando os juros. Então, assim, dois exemplos horrorosos. Então, a gente só desvalorizou menos que esses dois. Eu acho até bom ter esses exemplos horrorosos, porque daí não passa nenhum exemplo. A gente tem os exemplos do que não fazer, né, na política econômica. Se for olhar assim, o câmbio brasileiro teria espaço para apreciar. Eu acho que é muito difícil apreciar com essas discussões que nunca terminam aí dos precatórios, a reforma tributária que não foi, esse negócio de romper ou não o teto, e mais do que isso, entrando em eleitoral, qual que é a agenda econômica dos candidatos, né? Então tem esse prêmio de risco. Se arrumassem, decidisse qual que ia ser decidiu agora, o eleito é X, e ele mostra a pauta econômica dele e adressa as reformas, teria espaço para apreciação. Como você falou, o juro brasileiro já subiu, né? A gente subiu mais rápido que os países emergentes e a gente tem uma reserva robusta, tá? E tem um déficit de transações correntes bastante pequeno e muito fácil de financiar. Mas eu só acredito em apreciação verdadeira do câmbio quando você tiver sinais de crescimento, né? O Brasil precisa crescer e sem essas reformas, o crescimento potencial brasileiro fica muito limitado. Daí tem aquele ditado popular de voo de galinha, é isso, você cresce um pouco no ano, outro ano já tem que segurar porque não dá para crescer, são as amarras do crescimento. Sem reformas, o crescimento potencial brasileiro não permite a gente crescer de uma maneira razoável que equalize de vez a dívida PIB, né, nosso índice de endividamento. Perfeito. Ricardo, eu estava pensando aqui em fazer algumas contas simples. Primeiro, você me corrige se estiver errado, né? E segundo, para entender assim, se dá para a gente, entre aspas, ganhar dinheiro no sentido assim, haver prêmio, né? Eu estou fazendo aqui umas contas simples, né? Como você falou, pegar um título público hoje, ele está pagando ali, olhando para prazo talvez um pouco mais longos, e aí talvez esteja o meu erro, né? Mas vamos pensar que está tudo no mesmo prazo, você está falando de 5%, 6%. Mas, por exemplo, até estava vendo o Boletim Focus dessa semana, quando a gente olha para o consenso aí dos economistas, a gente olha para 2023, já passando eleições, né? Olhando para final de 2022, enfim, os economistas projetam a inflação caminhando mais próximo do centro da meta, né? Que talvez algo mais próximo de 4%, final de 2022, começo de 2023, mas com a Selic de 12%. Estou fazendo contas aqui bem simples. O que eu estou querendo dizer? Que a gente está falando de um juros real aí de 6, 7, 8%, dependendo do cenário, né? Ou seja, inflação, né? Dependendo do cenário. Então, a leitura assim, será que tem oportunidade aí? Tem alguém errando? Talvez essa projeção da curva, o mercado está muito pessimista com essa curva de juros longa, enfim, quem será que está errado? Quem será que está certo, né? Qual que é a visão de vocês? Você vê que a curva longa de juros já devolveu bastante prêmio nos últimos 15 dias, né? O pré-longo chegou a 12,5, está 10,30. Se você for olhar, esse ano, quem ficou no CDI, na Selic o ano inteiro, ganhou aí 3,77 nos últimos 12 meses. A inflação foi 10,70, tá? Então deu mais de 6% de juro real negativo para quem ficou no Selic. Mas para falar, Bicudo, isso é verdade, é passado, estou olhando para frente. A Selic já subiu e a inflação está alta, mas com perspectiva de assentar e começar a cair. Depende muito da velocidade da queda dessa inflação. O juro real do CDI, eu brinco assim, a gente até fez um post na internet um dia que deu uma viralizada que o CDI tinha morrido, né? Se for olhar o CDI
um dos mecanismos do Plano Real de segurar a inflação foi pôr juros no overnight, juros do Selic, do CDI muito elevado. Tá? Então, a única coisa que você brigava, você ligava para o seu gerente e brigava por ter 100% de CDI, 99,5%, você brigava por isso aqui. Porque o CDI era muito alto, então você tinha 15 de CDI, a inflação era 7, sobrava 8 de juro real. Tá? Então você ficava tranquilo num instrumento sem risco e com rentabilidade, você não quer outro mundo. Tá? Isso mudou, esse modelo, se você for olhar 2018, o juro real do CDI ficou muito menor. Outra coisa a se considerar, antigamente você tinha uma torneira do BNDES que despejava recursos da economia para as grandes empresas até, em TJLP, subsidiado, e quando a autoridade monetária ia fazer um arroxo monetário, ela tinha que subir muito para compensar essa torneira aberta. Isso acabou. Então, você vê os economistas, você falou em 12, as previsões é menos que isso, é 11,25, mas assim, ninguém fala mais em 18, 17, você acha que com 11, 12 de Selic, você consegue começar a segurar a inflação. A inflação está andando a 10, começa a cair para 8, para 7, se a inflação convergir para 6, com 11 de Selic, é 5 de juro real. O que a gente está vendo, a curva de juro real, que normalmente é assim, tá? Com essa subida de Selic, ela já fez assim. Porque no prazo mais curto, o cara que vai comprar, o investidor vai comprar, ele vai comparar a Selic corrente com a inflação esperada e o juro real do papel. Então, o juro real dos papéis curtos subiu. A curva de juro real no Brasil está até um pouco invertida. Tá? Você fala, onde dá para ganhar dinheiro? Depende muito do incentivo, do interesse do investidor. Né? Se o investidor quer se proteger da inflação, e na minha visão, todo investidor de renda fixa deveria pensar em aumento real de capital, até porque no Brasil é possível, ele deveria procurar ativos indexados à inflação. Então, os papéis do governo que pagam IPCA mais juros, e o juro está alto, como eu falei, ou os papéis incentivados, que é no nosso caso, que além de você ganhar o juro do governo, a inflação, você ganha um spread da empresa e tudo isso isento do imposto de renda. Como você sabe, no Brasil você paga imposto sobre o ganho nominal. Então, às vezes você está no papel de inflação, se a inflação sobe muito, apesar de você falar, pô, estou no papel de inflação, mas o imposto de renda vai comer um grande pedaço do teu ganho. Num papel incentivado, que é o que a gente gera aqui, você tem certeza de ter ganho real, que você comprou um papel IPCA mais 5, IPCA mais 6, você vai ter esse ganho, porque ele é isento de imposto. Dito isso, eu ficaria em papéis que a gente fala duration, de prazo médio. Não precisa buscar papel de 15 anos, mas ficar nos papéis de 1, 2 anos, hoje parece ruim, porque se a curva pode subir mais, até inverter um pouco mais, porque o juro da Selic está subindo, os papéis de curto prazo tendem a sofrer um pouco mais, porque eles precificam com uma arbitragem contra o CDI. Eu ficaria em papéis de 4, 5 anos, que é o que a gente tem feito aqui na casa. Tá? A gente tem alongado um pouco o duration das carteiras para fugir dessa virada de curva e garantir um juro real ainda positivo e importante para as carteiras. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Perfeito, Bicudo. Eu queria entender nesse contexto como é que entra, até no cenário que a gente está vivendo aqui em 2021, e também uma preocupação para 2022, não necessariamente política, mas acho que o que foi sendo revisto em 2022 é muita expectativa do crescimento econômico. Você falou assim, pô, a gente precisa crescer. Provavelmente em 2022 a gente não vai crescer muito pouco. Tem gente até economista que fala que a gente vai entrar em recessão. Mas aí eu queria fazer a conexão com o mundo corporativo, né, que vocês também olham muito de perto. E entender não só prêmio, retorno, mas entender o risco, né? Se ao mesmo tempo também não teve aumento de risco, porque, por exemplo, uma empresa que ia crescer, sei lá, 30% em 2022, provavelmente não vai crescer 30%, vai crescer 15%. Ficou mais difícil esse processo, provavelmente isso traduziu também em maior risco na parte de crédito. Ou não, ou estou exagerando aqui, não, para traduzir um pouco, não. Você está certíssimo. Quando você tem aumento de juros, que a gente teve para segurar a inflação, e a última ata ele foi bem enfático, porque ele vai buscar a convergência com a meta, quer dizer, um aumento mais expressivo de juros, buscar uma taxa de juros de equilíbrio maior, né? Por conta de riscos fiscais, por conta de risco de subida de juros lá fora. De qualquer maneira, você teve uma subida de juros, essa política monetária demora um tempo para fazer o efeito, e ela está começando a fazer o efeito. E é o que você falou, o efeito ano que vem é um crescimento menor, eu não acredito em recessão, mas um crescimento muito tímido ano que vem. Sim. Esse crescimento tímido já foi refletido na Bolsa. A Bolsa fala, pô, o resultado das empresas lá para frente é pior, a Bolsa caiu. Tá? De outro lado, esses custos financeiros também impactam o balanço das empresas. A gente, no caso da Journey muito especificamente, a gente está muito focado em ativos de infraestrutura. São empresas, projetos mais sólidos, de prazo mais longo, com fluxo de caixa mais definido. Então a gente está mais confortável em relação a isso. A gente viu os spreads de crédito, que a curva de governo ela subiu
Então a curva dos papéis estava aqui, o governo estava abaixo, a curva de governo subiu e a dos papéis ficou parada. Então os spreads de crédito ficaram comprimidos, porque a gente se protegeu um pouco, tá? A gente acabou encurtando o nosso duration de crédito. A gente consegue encurtar o crédito sem encurtar a nossa posição de curta, a gente consegue fazer isso no fundo. Tem vezes que a pessoa física não consegue, esse faz parte da gestão ativa. Mas a gente está realmente preocupado em crédito mais com setores ligados à atividade econômica, como o varejo, né, e principalmente as empresas pequenas e médias. Essas já estão pagando um juro maior faz tempo, essa a gente estaria mais preocupado, mas não faz parte do universo que a gente administra hoje. Tá? Mas, sei lá, FDICs eu estaria um pouco mais preocupado, e principalmente fundos que aplicam em varejo. Acho que o varejo, a Bolsa, você viu semana passada, as empresas de varejo sofrendo bastante aí, a gente estaria um pouco mais preocupado se estivesse exposto nesses setores. Muito bom. O Bicudo, para a gente falar um pouquinho rapidinho, não vamos entrar em detalhes de política, mas não tem como isolar, né? Mas acho que talvez a gente olhar para a política econômica, talvez também, se você quiser incluir ou discordar, mas eu vejo que tem pontos positivos e pontos negativos. A gente tem uma preocupação com o fiscal, mas ao mesmo tempo a gente tem todo o nosso resultado primário, que acho que até surpreendeu positivamente, as projeções eram mais negativas, né, quando a gente olhava para esse ano de 2021. E a minha pergunta é, somando tudo isso, que acho que tem um impacto muito grande em crédito, principalmente na parte de crédito privado, acho que era uma discussão que a gente tinha, acho que talvez até 2019, depois veio 2020, acho que jogamos por água abaixo, assim, ninguém mais fala desse assunto. Mas mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar a falar sobre esse tema, que é o nosso investment grade, né? Você acha que em algum momento, em algum cenário, tem a possibilidade de a gente recuperar o grau de investimento? Porque isso pode mudar completamente toda a indústria de crédito, né? Novamente, enfim. Tem essa possibilidade? Ou 2022 é um divisor de águas? Enfim, como é que vocês estão pensando nesse assunto? Porque acho que ninguém mais fala sobre esse assunto, então só para a gente comentar sobre isso. Ninguém fala porque está meio distante, né? Eu vejo com preocupação eu costumo falar o seguinte: o Brasil, infelizmente, é aquele aluno 5, 5,5, que não estuda primeiro, segundo bimestre, dá uma ralada no terceiro, passa no quarto, com todas as recuperações, passa sempre ali, né? Então é impressionante. Quando o Brasil está andando para trás, olha para trás, tem o precipício, as reformas aprovam rápido para não cair. O que é ruim, né? Porque a gente nunca entra num caminho de desenvolvimento mais sustentado. Eu acho que muito dos riscos do ano que vem, mesmo os riscos eleitorais, já estão no preço. A curva de juros já está alta, juro real está alta, bolsa está baixa, bolsa brasileira caiu esse ano, lá fora subiu. Você falar bolsa brasileira em dólar está barato. Então, muito já está no preço. Eu vejo um Congresso que, querendo ou não, é reformista, eles entendem. A gente sabe que a situação fiscal brasileira é complicada e todo mundo faz conta e sabe fazer conta. Então, eu acho que qualquer que seja governo eleito vai ter que sentar e tentar retomar a agenda de reformas aí. Então, nesse sentido, eu acho que o ano que vem pode ser volátil, mas pode ser que dê boas oportunidades de entrada, sim. Tá? Eu acho que o Brasil, a hora que você fala que vai quebrar, não quebra, então você aumenta um pouquinho a tua aplicação, e a hora que você fala, poxa, agora vai, também nunca vai, vende um pouco, porque sempre aparece alguma coisa para dar errado. Mas eu vejo com preocupação fiscal sendo a agenda dominante aí, não tem como fugir dela. A verdade é que a inflação fez um serviço para o governo, né? A inflação acabou subindo demais, mas se você for olhar, quando o Brasil entrou na pandemia, a gente tinha uma dívida PIB de um pouco mais de 80% do PIB e gastou 10% do PIB para combater a pandemia. Tá? A gente gastou praticamente o que a gente economizaria em 10 anos de reforma da Previdência, a gente gastou na combate à pandemia. O Chile tinha 20% de dívida PIB, também gastou 10%, foi para 30%, é pouco. Então a dívida brasileira, todo mundo achava que ia ser mais de 90% do PIB esse ano, tá? 95%. A gente falou, vai chegar a 100% e vai terminar em 80 e pouco. O que mostra que você falou, a arrecadação melhorou, porque a inflação aumenta o preço dos produtos, aumenta a arrecadação de impostos do governo. Então, os números fiscais correntes têm surpreendido até positivamente. Mas o mercado faz a conta de sustentabilidade da dívida no longo prazo. E para a gente ter uma dívida sustentável no longo prazo, como você fala em dívida PIB, tua dívida tem que crescer numa taxa razoavelmente baixa, né, o que não é o caso nosso juro real nosso está elevado, mas principalmente o PIB tem que crescer, tá? Então, a solução para o Brasil é crescer. Tá? E para crescer, volta aquele negócio, o ovo a galinha. Para crescer, você tem que fazer as reformas para você aumentar o PIB potencial. Tá? Muito bom. Ô, Bicudo, eu sei que uma pergunta talvez não seja muito direcionada para você ou para vocês, mas sempre a gente acaba comparando
crédito, enfim, renda fixa, né, para quem entende do mercado mesmo, com a renda variável. E é uma pergunta que eu sempre faço, ela parece ser simples, mas talvez seja bastante complexa para entender o seguinte, aonde, como você fala assim, pô, a gente tem tudo estressado, né, tudo que é ruim, estressado para cima, tudo que é ruim, estressado para baixo, enfim, juros para cima, bolsa para baixo. Mas hoje, olhando para os próximos 2 anos, 3 anos, a gente tem uma eleição no caminho, mas onde você acha que tem mais prêmio? Onde vocês acham que tem mais prêmio? No sentido assim, pô, onde que talvez o investidor vai ter melhor taxa de retorno, olhando sempre, lógico, pelo risco, né? Assim, também não adianta ter, que nem o pessoal fala, criptomoeda. Pô, criptomoeda é legal pra caramba, mas também sobe 50 num dia, cai 70 no outro, né? Quando ajusta pelo risco, não dá retorno nenhum, né? Dependendo da janela. Mas olhando para a renda variável, câmbio, nossa moeda aqui, juros, né? Aonde que vocês acreditam que possa ter um prêmio melhor em relação ao risco? Eu sou suspeito para falar, eu tenho falado em juro real há mais de ano, né? E graficamente, numericamente, matematicamente, tem se comprovado certamente, certo. Você está em papéis que pagam inflação mais juros por um bom tempo, isso vai te acumulando ganhos de capital. É mais volátil do que o CDI. O brasileiro tinha acostumado que a renda fixa não tem volatilidade. Isso não é verdade. Tá? A renda fixa também tem volatilidade. Como a gente tinha uma taxa overnight muito alta, você conseguia, entre aspas, o melhor dos mundos. Rentabilidade sem risco, volatilidade nenhuma. O saldo hoje é menor do que o saldo de amanhã. Quando você vai para papéis de renda fixa com prazo um pouco mais longo, essas taxas variam, então você tem volatilidade de preço. Mas é matemático. Você compra um papel que te paga inflação mais 4. Então você comprou ele de manhã, inflação mais 4. Daí na hora do almoço, com uma declaração política meio assim, aquele papel, só para facilitar o exemplo, foi para inflação mais 5. Você comprou de manhã inflação mais 4, para 3 anos. Então, conta redonda, 4 vezes 3, você vai ganhar 12% em 3 anos. Só que à tarde foi para inflação mais 5. 1% aumentou. O teu papel caiu 3% naquele dia. E se você esperar o vencimento do papel, você vai ganhar o que você combinou, inflação mais 4, desde que o devedor pague o papel. Quando você está numa ação, você compra uma ação a 10, ela cai para 5. Não existe um lado matemático que ela volte para 10. Pode ficar 5 o tempo todo, pode cair, nós vimos ação, cair para 1, para centavos e não voltar. Então, renda fixa, eu brinco, a renda é fixa, o preço não, o preço varia, tá? Mas a renda é fixa. Você compra um imóvel que te dá um aluguel de R$3.000 por mês, aquele aluguel é fixo, mas você não fica olhando o preço do imóvel do vizinho por quanto foi vendido, do que você pagou. Tá? Infelizmente o mercado precifica tudo a mercado. É como se você comprasse um imóvel por R$500.000, mas teve um vizinho que precisou vender por 400, você não vai na tua planilha e muda lá 400, você comprou por 500. Você espera voltar, você não tem aquela pressa. Então a renda do papel é fixa, a renda do aluguel é fixo, mas o preço do papel não é, assim como o preço do imóvel não é. Tá? Respondendo a tua pergunta, acho dados os cenários eleitorais, estabilidade fiscal, aumento de juros lá fora, eu ainda acho que papel de juro real de 4, 5, até 7, 8 anos, eu acho que apresenta a melhor oportunidade de risco-retorno, porque é um juro real bastante elevado, tá? Tem a proteção da inflação, que nós estamos achando que a inflação vai convergir, mas não sabemos o passo que ela converge, se é que ela converge, e ao passo que você fala, vou investir pré-fixado, você pode ganhar se a inflação cair, mas se a inflação subir, você já está travado, você não tem essa proteção. Eu prefiro ter um rendimento um pouco menor, mas a proteção da inflação embutida, do que estar num juro nominal. Estou falando para o investidor pessoa física. A bolsa tem que bater esse juro. Você vai em inflação mais juro real de 5, põe uma inflação aí de 7, com 5 é 12. Então, o Bovespa tem que dar 12 para empatar. Daí em um ano, mas tem que dar em 2, em 3, em 5, é bastante. Você falar num câmbio, o câmbio é 5,70, em paridade de moeda, está totalmente errado, deveria estar abaixo de 5. Então, você vai comprar câmbio para mandar lá para fora e investir a juro real negativo? Você vai investir na bolsa lá fora, que está super esticado? Então, assim, eu estaria esperando esse tempo de trovoadas, que com certeza vai ser volátil no que vem, em papéis de duration médio de juro real. Fugiria dos papéis mais curtos, como eu falei que a curva pode fazer assim, então nesses papéis mais curtos você pode ter a marcação mercado mais negativa, apesar de eles serem mais curtos, e não estaria nos papéis absurdamente longos, porque daí você tanta indecisão e tanta incerteza no horizonte, que daí é muito caro a coroa. A não ser que você fala, é um papel que eu quero para minha aposentadoria daqui 30 anos, não vou nem olhar, aí compro papel longo, inflação, mas para 20, 30 anos, uma B50. Tá? Mas se eu fosse dar um conselho para alguém, eu ficaria
papéis de médio prazo ligados à inflação. De preferência isento, daí você tem a vantagem tributária ainda. E a última pergunta é justamente assim, de uma forma global, né? Você acha que aqui no Brasil ainda vale a pena correr esse risco, né? Lembrando que o que você falou, beleza, estão pagando 5%, 6% da inflação, a gente tem uma eleição aqui na frente, né? A gente teve um governo que acho que sem criticar ou elogiar, mas ficou bastante aquém, pelo menos das minhas expectativas, né? A gente, você falou, tem sempre aquele voo de galinha, a expectativa de crescimento X acaba entregando X sobre 2, enfim. A pergunta é, vale a pena investir no Brasil, né, no longo prazo? Vale a pena correr esse risco no Brasil? Olhando para um investidor que esteja ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo, falei, pô, realmente vale a pena investir no Brasil por 5, 10, 20 anos? Acho que, como você falou, o prazo aqui talvez mais médio, mas estamos falando, sei lá, de 5 anos, mas temos uma eleição no caminho, né? Continua sendo atrativo, continua valendo a pena investir por aqui? Eu acho que tem várias alternativas de investimento no exterior. Hoje está muito fácil você investir. Acho que faz parte importante da diversificação da sua carteira ter ativos não correlacionados ao país que você mora. O momento parece ruim por conta da moeda. A moeda está muito esticada. Então, você converter agora em dólar para investir num ativo lá fora, que ativo que você vai investir? Renda variável também? Renda fixa lá fora, não paga nada. Agora, o que você tem que pensar, o investidor tem que pensar, né? Você mora aqui, entendeu? Teus gastos estão aqui, né? Teus filhos estão na escola, a prestação da escola vai subir ano que vem pela inflação. Tá? Teu plano médio vai subir pela inflação, umas coisas mais, umas coisas menos. Mas o índice é uma média. Tá? Então, assim, você precisa proteger o seu patrimônio, principalmente contra a inflação. Falei no começo aqui da entrevista, nos países desenvolvidos, você não consegue proteger, você perde de capital. Se você investe em juro real negativo, é como se você pudesse viajar na máquina do tempo daqui 20, 30 anos, um alemão vai viajar daqui 30 anos, vai entregar menos capital para ele mais velho. Um americano vai entregar menos. O brasileiro pode entregar muito mais. Qual que é o risco? O risco é um governo com medidas heterodoxas, mudar o cálculo de inflação. Acho muito difícil isso. A gente já fez isso no passado e viu que não deu certo. Países vizinhos que fizeram isso estão quebrados. Então, eu acho que vai ter que voltar o bom senso, né, e os governantes e os políticos, de readequar a agenda de reformas. Nesse sentido, eu vou estar bem, vou estar com papéis de inflação de 4, 5 anos. Se a inflação subir, eu estou protegido. Se a inflação cair, a curva vai fechar. Eu ganho menos inflação, mas a curva fechando, eu tenho ganho de capital. Então, em termos de risco-retorno, respondendo a tua pergunta, eu acho que você está melhor servido em papéis de renda fixa, atrelados à inflação. Tá? Você que eu digo, o investidor aí, médio, pessoa física, né? Não estou dizendo que a bolsa esteja barata, está barato. Mas, assim, em um cenário de volatilidade, é sempre bom, as pessoas esquecem que o caixa é importante. Tá? Hoje, se você for olhar em termos de instabilidade, de volatilidade de preço, às vezes tem uma posição maior de caixa. Nesse sentido, o CDI faz sentido. Você põe em CDI, e o CDI hoje está até alto, então você deixa um pedaço em caixa esperando oportunidades. Seja na renda fixa, se a curva abrir mais, você comprar mais papel, seja na renda variável, se os preços caírem mais ainda, eu já acho que a bolsa barata, mas se cair mais, você poder comprar. Quem tinha caixa em 2020, quando veio a pandemia, a bolsa caiu 40%, pode ir lá e comprar mais. Então, assim, olhar o teu portfólio, sabendo que quando você tem volatilidade, eu lembro que eu trabalhei com um tesoureiro muito bom, e ele falou, em termos de volatilidade, reduz posição, reduz risco. Então, se você carrega 30% de bolsa, num cenário volátil, baixa para 15%, e assim por diante, né? Quer dizer, reduz suas posições de risco, e aguarda um pouco, aumenta a posição de caixa, a situação acalmando ou piorando ou estressando mais, você tem dinheiro, o americano fala de dry power, né? Você tem poder de fogo de pôr mais dinheiro para trabalhar. Muito bom. E os fundos fazem isso, tá? Os fundos, a gente faz isso nos fundos, de vez em quando a gente aumenta a posição de caixa, tá? Dos fundos. Perfeito. Não, esse é o trabalho da gestão ativa, né? Sim. E os resultados falam por si só. Inclusive, eu estou com o site aqui oficial, né? Depois você me confirma, mas é journeycapital.com.br, né? Isso mesmo. E então, para quem quiser conhecer os fundos, as estratégias, outros produtos, serviços, onde estão distribuídos aí as plataformas, é só entrar lá no site oficial journeycapital.com.br. E a gente tem um canal de YouTube também, a gente tem um canal de YouTube que eu faço alguns vídeos educativos, eu acho que faz todo sentido as pessoas entenderem os riscos que elas estão correndo nas aplicações, e mais do que entender, elas escolherem que risco elas querem.
entendeu? Para ela até melhorar o nível de conversa com o gestor, saber se ela está comprando um fundo que realmente apresenta os riscos que ela está procurando. Então, a gente tem feito esses vídeos educativos, tentar fazer vídeos curtos, né? Porque as pessoas hoje gostam de coisas mais rápidas. Então, quem puder entrar no nosso canal de YouTube, se inscrever, se criticar, mandar elogios, sugestões de temas, a gente está sempre procurando temas para fazer novos vídeos. Muito bom. Bom, Ricardo, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, né? Se a gente não se vê, ótimas festas, feliz ano novo, manda um grande abraço para todo o time aí, e ano que vem esperamos estar mais juntos, né? Até presencialmente, se possível. Obrigado novamente. Se Deus quiser, eu que agradeço, em nome da Journey, eu agradeço aí a participação, um Feliz Natal para vocês e um ano novo para vocês e para os ouvintes, e estamos à disposição aqui, tá? Para vocês precisarem. Obrigado, Ricardo. Um ótimo ano. Para você também, um abraço. É isso aí, pessoal. A gente teve aqui... Um abraço. A gente esteve aqui com o Ricardo Bicudo, né, que é um dos sócios responsáveis também por seios na Journey Capital. Lembrando, entre no site oficial journeycapital.com.br para conhecer mais também sobre os fundos, estratégia, gestão e outros produtos da casa, tá certo? Tenham todos um ótimo ano, um ótimo Natal, um ótimo ano novo. Lembrando que você sempre pode acompanhar pela sua plataforma de podcast preferida, só procurar lá BMC Talks com Marcos Saravalli. Toda semana tem programa novo, tá? Lembre de publicar, repassar nas redes sociais aí, para a gente também sempre crescer, tá crescendo aqui, trazer sempre muita gente boa, tá certo? Tenham todos um ótimo dia, né? Uma ótima noite, se você está ouvindo aqui ao vivo, né? Ótima tarde, ótimo final de semana, um ótimo ano, e a gente está sempre por aqui e a gente se vê em breve. Lembrando, toda quinta-feira, às 18 horas, aqui na BMC News, programa BMC Talks, comigo e com grandes gestores, estrategistas, né, formadores de opinião aqui no país e no mundo. Tá certo? Até o próximo programa, a gente se vê aqui semana que vem. Até mais. Tchau.